desvende as narrativas que nós devemos agora construir a partir, então, do que Jesus traz no Sermão do Monte, né? Como a gente viu semana passada, o Sermão do Monte se estende do capítulo 5 a 7 de Mateus, e nós vamos estudar esses capítulos, né? Então, temos aí um bom caminho pela frente. Hoje é a segunda mensagem só. Então nós estamos no comecinho, né? Jesus, ele está falando das características do povo de Deus, né? Dos cidadãos do reino de Deus. E quais são as características e quais são, então, a partir dessa perspectiva, as narrativas que moldam a nossa vida e os nossos corações. Eu comentei que isso vai ser muito assim repetido. Jesus está preocupado com os nossos corações, antes de mais nada. Então, Jesus vai implementando, então, naquele povo que vai escutando, e principalmente naqueles que vão ficando mais chegados, os discípulos, o que se espera de um cidadão do reino, de um seguidor dele, né? E hoje, então, nós vamos falar sobre um termo que vocês já devem ter observado eu repetir, que é a presença fiel desses cidadãos na sociedade que nós estamos hoje. E a gente vai entender melhor o que é isso, tá? E para mostrar o poder da influência, então, desses cidadãos, desses seguidores de Jesus, ou do crente, como você preferir, né? Só muda a terminologia, mas é a mesma coisa, tá? Jesus usa duas figuras, o sal e a luz. E eu queria ler com você, então, Mateus 5, do 13 ao 16. É um texto bem conhecido, e eu convido você a acompanhar essa leitura. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Palavras do Senhor. Então Jesus nos apresenta o sal e a luz, e como cidadãos do reino nós podemos questionar, né? O que é ser sal e luz do mundo? Ah, José, isso aí a gente já sabe, né? Não tem nada de novo. Tem hora que o óbvio precisa ser dito. Parece que não, mas às vezes é necessário, e é bom sempre a gente trazer à memória o que Jesus está querendo dizer, né, através dessa analogia. E eu gostaria de pensar, então, algumas pressuposições sobre essas duas analogias, então, para que essa narrativa faça sentido e possa moldar a nossa vida, moldar o nosso coração, então, para que a gente possa ser e anunciar, né? Então, ser esse sal e essa luz. Primeiro, né, a primeira delas, quando a gente usa a figura do sal, a gente precisa lembrar das propriedades. Talvez você assim, Gisele, não, isso deixa para o final, senão não vai fazer sentido agora. Lembre-se, nossa, vai dar aula de biologia agora? Sim, lembra do cloreto de sódio, né? Que é um mineral essencial. A gente acha que não, né? Mas ele é para o nosso organismo. Ele regula o volume sanguíneo, o ritmo cardíaco, nossos impulsos nervosos, até a contração muscular precisa de sódio, se você não sabia, tá? E além de tudo, ele equilibra os fluidos corporais e auxilia na absorção de nutrientes. E vamos para a cozinha? É fundamental o sal na cozinha, né? Porque comida sem sal é ruim. O sal, ele realça o sabor. Ou seja, ele é vital também para a nossa saúde e também para dar sabor, se usado com moderação. Tá? Que a gente não está falando de excesso. E ele estimula, tem uma outra coisa que a gente esquece do sal. Ele estimula a sede.
senão a gente não tem vontade de tomar água. E desidratado a gente morre, tá? Só para lembrar, por acaso. Mas tem uma outra função, que aí a gente sabe que os antigos vão lembrar bastante, que é o quê? Ser conservante. Sem geladeira, o que se fazia com as comidas, principalmente com a carne? Salgava, para durar mais. Ou seja, para evitar o apodrecimento. E aí, beleza, Gisele, isso aí eu já ouvi em 20 sermão, não é novidade nenhuma. Tá bom, eu entendo. Mas qual dessas propriedades Jesus tinha em mente quando ele falou isso para os seus seguidores? Vocês são o sal da terra. E a resposta imediata é: não sabemos. A gente não sabe. O que Jesus tinha em mente? Talvez Jesus estivesse se referindo ao sal para simbolizar a ideia de provocar sede. Porque talvez você não tinha pensado nisso. Porque quando o cristão está em sintonia com o Espírito Santo, quando ele vive o seu senso de propósito para a honra e glória do Senhor, ele é alguém que traz paz, que traz alegria, ele provoca sede em quem está em volta. Eu quero isso aí também. O que é isso? É um tipo de sede? Ou talvez, vamos pensar, quando o cristão vive com autenticidade, com ousadia, é como se acrescentasse sabor à vida, vitalidade, né? Aquele salzinho que faltava naquela sopa que a gente está fazendo. Pega as pessoas meio desprevenidas, mas surpreende com o sabor, fala, ó, né? E desperta, assim, pontos de vistas diferentes, pode ser, a gente não sabe. Outra coisa que é importante a gente pensar, né, que a ideia do sabor, então, se a gente traz sabor, se a gente é diferente, isso é bom, mas e se a gente não traz? A gente é igual a todo mundo. E a partir de todas essas analogias, então, desses possíveis significados, que a gente não sabe qual é exatamente, e aqui eu não vou ousar escolher um, eu quero pensar com você um pouquinho diferente. Quando nós, cidadãos do reino, crentes, cristãos, vivem de maneira honrada, que é essa terminologia que eu trouxe para vocês e eu tenho repetido, que é a presença fiel, a gente retarda a decadência moral em algum sentido, sim. Então a gente pode ser conservante. Quando diante das questões e dos dilemas da vida, né, a gente apresenta para as pessoas outras perspectivas que defendem a vida em vários sentidos, quando a gente luta por questões ambientais, quando a gente luta contra o racismo, contra a Nossa, hoje está difícil, hein? Palavra com S hoje está travando. Isso. Fala de novo. Misoginia. Hoje é o S, gente. Vocês desculpam, mas está travando. Quando a gente luta contra a violência doméstica, a gente se posiciona do lado da vítima. Quando a gente valoriza a família de verdade, tá? Quando eu falo valorizar a família, é valorizar mesmo. Quando a gente denuncia a opressão e quando a injustiça dos nossos tempos, a gente se posiciona contra. E quando nós trabalhamos de forma ética no nosso trabalho, a gente é essa presença fiel. É isso que é viver de maneira honrada. É isso que também mostrar o quê? Que é possível viver diferente. E você pode escolher essas 3 possibilidades, ou mesmo as 3 possibilidades. Não tem problema nisso. Mas eu quero pensar com você que talvez exista mais um outro motivo para Jesus usar o sal como metáfora. E que talvez a gente nunca tenha pensado. Porque o sal, ele só vai ter o maior impacto possível, ou seja, ele só vai dar sabor, ele só vai conservar, ele só vai fazer diferença se ele estiver perto daquilo que ele deve afetar. Como assim? Ele só vai dar sabor se ele estiver na comida. Ele só vai conservar se ele estiver em contato com a carne. Ele só vai trazer benefício para o nosso corpo se a gente comer as coisas com sal, certo? Ou seja, ele tem que estar fora do saleiro.
E às vezes a gente se esquece disso. Jesus disse no verso 13 que o sal sem sabor e de qualidade ruim não vale para nada. E o sal dentro do saleiro também. Ou seja, um sal que não salga perde seu poder, perde tudo isso que a gente falou. Não provoca sede, não acrescenta sabor, não retarda apodrecimento. Pode ter todo tipo de proximidade também. Pode até estar fora de saleiro, mas se for um sal ruim, não faz diferença nenhuma. Então, a única coisa que ele faz é dar às pessoas algo em que pisar. E mais. Né? Mesmo se ele tiver bom, se o sal não for derramado no saleiro, ele será apenas um enfeite de mesa. Infelizmente, essa é uma descrição de muitas pessoas que auto-se-denominam cristãs. E é o que a gente vê na sociedade. As pessoas estão esculhambando alguns cristãos, alguns crentes. Por quê? Porque é sal sem sabor. E sal sem sabor é pisado. Depois diz que é crente. É sério isso. Às vezes a gente não pensa isso. E essas pessoas até buscam a Deus, se relacionam, leem a sua Bíblia diariamente, trilham um caminho, buscam ter um padrão de ética, de conduta moral na sua vida, mas o seu coração está em outro lugar. O seu coração não está no Senhor. O seu coração está o quê? Em parecer um bom sal, mas de fato não é bom sal. Ou está dentro do saleiro, ou quando está fora, não tem sabor. Espero que você não seja assim, mas eu tenho certeza que você deve conhecer algumas pessoas assim. E o contato diário com Deus em oração, com leitura bíblica constante, deve nos manter abertos às instruções do Espírito. Para quê? Para que a gente possa ser um sal bom. Para que a gente possa sair do saleiro, da nossa bolha crente, e realmente dar sabor, e mostrar que existe algo diferente. Se o seu estilo de vida provoca sede, acrescenta sabor, e serve de proteção moral onde você está, você está sendo um bom sal. Você é referência do seu lugar. Então você precisa ser a referência. Né? Você pode ser uma das boas referências do local de trabalho, da escola, da família. Ou não. É difícil, a gente começa a pensar e a gente fala assim que às vezes a gente, como sal, a gente precisa de potência, então a gente precisa dar sabor e a gente precisa de proximidade para cumprir o nosso propósito. Ou seja, a gente precisa estar lá, né? Para cumprir a nossa missão, então, de exercer impacto espiritual sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, sobre os nossos colegas de trabalho, a gente precisa de potência e proximidade. A gente precisa de sabor e a gente precisa estar perto. Certo? E o segundo item aí que Jesus usa é o sal, que foi apenas mais uma das metáforas. A gente vai ver ao longo do Sermão do Monte que ele vai usar outros exemplos dos cidadãos dos céus, dos seus seguidores, do crente. E aí ele fala, né, vocês são a luz do mundo. E mais uma vez é apropriado perguntar o que Jesus queria dizer usando a metáfora da luz. A resposta mais simples, né, é que ela torna as coisas visíveis. Né? Quem nunca acordou no escuro, assustado, tudo escuro, e trupicou na primeira coisa que viu? 3 semanas atrás, meu sogro ainda caiu, tadinho, porque o Bruno esqueceu de deixar a luz acesa, no susto ele não sabia onde estava, puf, né? Então, às vezes, estar no escuro é complicado. Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala também de dar luz num determinado assunto? Sabe, às vezes a gente está ali pensando, não consegue chegar a conclusão nenhuma. Aí você chama alguém e fala assim, Marina, dá uma luz aqui. Aí ela olha, traz uma solução tão
analisa o uso bíblico do termo luz, a ideia central é de apresentar a verdade de Deus a outros de forma clara e atraente. É iluminar a realidade que essa pessoa está. Como afirma 2 Coríntios 4, de 5 a 6, que diz: pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servo de vocês, por causa de Jesus. O Deus que diz que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Você percebe aqui a ligação entre luz e a transmissão do Evangelho? Ou seja, aqui em Mateus, Jesus parece estar dizendo que ele deseja que os seus seguidores sejam capazes de iluminar espiritualmente os outros, não só ao viver os seus ensinamentos, sendo sal, mas também falando, explicando a sua mensagem de perdão e graça, com precisão, com correção. É isso que significa ser luz. Para que a luz tenha o efeito desejado, Jesus diz aí que ela não pode ser coberta, que ela não pode ser escondida de maneira alguma. E para que a gente tenha a influência então poderosa que Deus deseja que a gente tenha, a gente deve estar familiarizado com a mensagem do Evangelho, prontos para comunicá-la de forma clara, de forma concisa. E como diria Timóteo, em tempo e fora de tempo. Você sabe falar, explicar o Evangelho que você crê? Pode parecer que não, mas isso é importante. E isso significa que a gente precisa fazer um esforço extra para aprender a declarar e defender os mais importantes princípios do Evangelho. Pode ser de forma simples, não precisa ser complexa, não. A gente precisa estar pronto para ajudar as pessoas a compreenderem a natureza de Jesus, o estado de pecado em que elas estão e que Jesus nos resgatou na cruz. E que a cada dia estando com Ele, a gente recebe perdão, a gente recebe graça e uma nova vida, esperando ansiosamente a expectativa da sua segunda vinda. Gisele, mas você falou bonito, eu não sei falar assim. Fala do seu jeito. A gente precisa estar pronto para anunciar o Evangelho, isso é ser luz. Sem isso, as pessoas elas não saberão o que nos distingue em qualidade de vida do resto do mundo. Nós viveremos sempre pressionados pelas metas, pelos professores, pela igreja, pela vida, pelo trabalho, pelo cônjuge, pela família, mas nós nunca desfrutaremos de uma vida plena, que nós tanto falamos nas bem-aventuranças. Talvez a gente precise fazer o exercício diário de pregar o Evangelho, de falar para a gente mesmo no espelho. Você tem pregado o Evangelho para você nas suas lutas cotidianas? A gente precisa provar primeiramente em nós, no nosso coração, na nossa vida, a transformação que o Evangelho faz. Entender que a morte e a ressurreição de Jesus transformou o nosso estado de pecadores em salvos, em filhos de Deus, em cidadãos de um reino. E se a gente não conseguir fazer isso para nós, a gente também não consegue para o outro. Porque existem cristãos anestesiados pensando que se apenas parecerem viver a sua fé de forma coerente, já está de bom tamanho, né? Afinal, a gente sempre escuta, agora fugiu, eu vou lembrar da frase, né? Que a gente tem que viver bem, prega o Evangelho, se necessário, use palavras. A gente precisa usar palavras para pregar o Evangelho. Não é só um estilo de vida, é uma mensagem de salvação. O estilo de vida é resultado dessa mensagem que eu recebi, a transformação que ela fez no meu coração. Porque senão eu caio num perigo que, se eu tiver um estilo de vida bom, bonitinho, Deus me salva. Isso não é graça.
Isso é mérito, isso é lei. A gente se esquece disso. Essa mensagem que precisa transformar a nossa vida. E às vezes a gente anda anestesiado e a gente se esquece disso porque a gente está indo pelo caminho contrário. Precisa, é sal, precisa ter água. É bom, é necessário, precisa sim. Mas não é só isso. Precisa ter uma mensagem a ser proclamada. O Evangelho é o quê? As boas novas. É a proclamação de libertação e salvação. É uma palavra que na Bíblia, ela é muito anterior até do que os próprios evangelhos que a gente tem, né? Isaías vai falar como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. No grego é evangelho. É as boas novas de salvação de Deus. Então, se a gente não conseguir ouvir essa mensagem e aplicá-la à nossa vida, a gente pode estar apenas vivendo um modo operante crente que a gente aprendeu desde cedo. Às vezes a gente está no automático. Então, é interessante a gente pensar, Gisele, você fala tanto da gente viver uma vida ética, coerente, presença fiel, que as pessoas vão perguntar, olha, o que tem de diferente? Isso acontece sempre? Vamos ser honestos? Não. Às vezes a gente tem que falar do Evangelho, claramente. Sabe, às vezes aquela conversa descontraída, né, aquelas conversas às vezes no meio do nada, assim, mas sabe, eu quero te falar uma coisa, existe uma mensagem. Às vezes a gente tem que ser ousado. Às vezes a gente está conversando com alguém, você vê nitidamente que ela precisa da mensagem de salvação, que ela precisa de Deus, mas você não sabe como falar. Ora, pede ao Espírito Santo que te mostre como falar. Senhor, me dá a oportunidade, me dá a hora certa. A gente esquece do básico, né? Embora seja um pré-requisito ter a vida cheia de sal, então ter essa alta potência, de se relacionar com os outros, isso não é suficiente. Deus nos proíbe de pararmos por aí. Porque senão, as pessoas vão continuar indo para o inferno. E a gente precisa lembrar, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a gente precisa estar tirando gente do inferno, sim. Pregar o Evangelho, falar da mensagem de salvação, transmitir essa mensagem de forma clara. Porque, para que os nossos amigos compreendam, para que eles se arrependam, para que eles tenham suas vidas transformadas. Gisele, mas Deus sabe, aqueles que são eleitos, a gente não. Nunca se esqueça disso. Porque às vezes a gente tem uma mania de achar que, se eles são eleitos, eles vão chegar a Jesus de qualquer jeito. Eu vou ficar na minha. E talvez seja você que vá falar e que vai despertar nessa pessoa. Ou talvez não. Mas você precisa falar. Não caia nessa. Jesus explicou que além do sal, nós devemos ser luz. Então, falar a mensagem de forma clara. Se nós formos sal e luz, nós capacitaremos as pessoas com quem nós nos importamos a fazer o que ele diz no versículo 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as suas coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Depois de ter a oportunidade de ver as suas boas obras, de compreenderem a mensagem do Evangelho, essas pessoas estarão prontas para seguir a Jesus, para também serem cidadãos do reino, assim como nós, e até às vezes a gente, ressignificar a nossa forma de ser crente, para louvar o nosso Pai que está nos céus, ou seja, de ter uma vida que glorifica o Senhor em todo o tempo. E aí, a partir disso, agora coloca para mim, por favor, eu gostaria de pensar com você numa fórmula. É que a gente gosta de dificultar para ficar mais legal, sabe? A gente tem aí alta potência
e proximidade intensa. Isso é ser sal. Comunicação clara do Evangelho. Isso é ser luz. Se a gente consegue juntar essas duas coisas, a gente tem o quê? O máximo impacto. Ou seja, a gente consegue realmente alcançar as pessoas de forma efetiva. A ilustração que Jesus nos deu, então, o sal é o primeiro item da fórmula e a luz o segundo. E assim a gente pode realmente ser testemunha real de transformação do nosso interior, para que o nosso coração se transforme e assim alcance outras pessoas. Que a gente possa entender que a gente depende da graça dele, do seu amor incondicional, que ele entregou o seu Filho na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. Essa é a mensagem. E ser sal vai mudar conforme essa mensagem. E muitas pessoas realmente são descritas por essa equação. Tem a quantidade de sabor ideal na vida delas e de forma assim contagiante se misturam com as pessoas não religiosas a fim de influenciá-las para Jesus. E essas pessoas nos inspiram. No entanto, também é verdade que tem muito cristão que está flertando com uma aritmética estranha, que tenta fazer a nova matemática funcionar. Que diz assim, eu vou descobrir uma forma de fazer a alta potência, mas eu não vou me misturar. Proximidade baixa. Mas isso vai dar certo, vai ter alto impacto. Eu não me misturo com quem não é crente. Eu não me misturo com a gentalha. Tem outras que é justamente o contrário. Eu vou descobrir uma forma de fazer alta proximidade, mas potência baixa. E vai gerar impacto. E na hora que vê, está vivendo igual todo mundo, mas não tem impacto nenhum. É umas matemáticas estranhas, mas acontece. Com o tempo, palavras sem ação e ação sem palavras são destituídas de significado e conteúdo. Palavras sem ação e ação sem palavras são destituídas de significado e conteúdo. Isso é muito sério. Você consegue perceber por que Jesus enfatizou em ser sal e luz? Não dá para ser uma coisa sem ser outra? É imprescindível que a gente tenha, assim, um elevado grau de sabor, mas também que a gente tenha uma disposição de comunicar a Cristo. A gente precisa pedir a Deus a orientação para ter potência, para ter intensidade, comunicação clara, para que a gente possa realmente ter o máximo impacto possível na vida das pessoas ao nosso redor, para que a gente possa fazer isso com sabedoria, com discernimento. Nós recebemos uma missão, né? Como Deus enviou Jesus, Ele também nos envia a esse mundo e nos mostra como cumprir essa missão de forma clara, para que a gente não fique frustrado na nossa missão. Que no caminho, no dia a dia das nossas vidas, que nós possamos ser sal e luz, sim, para que a gente possa ter uma alta potência, para que a gente tenha sabor, para que não seja só sal para ser pisado, porque é o que a gente vê muito hoje em dia na mídia, crente sendo pisado. Por quê? Não tem sabor, vive uma vida insípida e ainda tenta justificar os seus pecados de uma forma tão miserável que dá vontade assim de jogar o celular longe. Não, eu vou ter que compartilhar isso com os irmãos, porque eu achei 2 casos que vocês devem saber. Aquele do pastor que se vestia de mulher, que falou que ia fazer... Ai, Senhor.
que ia para a rua evangelizar. E esses dias, o pastor que morreu no motel com a amante falando que eles estavam indo lá fazer evangelização. Ah, pelo amor de Deus, é brincar com a palavra do Senhor, é ser sal sem sabor, é permitir-se ser pisado. É dessas coisas que eu estou falando para vocês, entende? Por quê? Porque se a gente não tem se a gente não tem uma vida realmente correta, não vai adiantar eu pregar o evangelho. Porque o que tem de evangelho também, que fala e chega e fala de Jesus, e papapá, mas não tem sabor nenhum, não tem vida. Serve o quê? Para ser pisado. Isso é muito sério, isso entristece. Nós somos sal e nós não fomos feitos para ficar no saleiro ou no pacote. A gente só está perto daquilo que é para dar sabor, né? Só que vamos pensar que pessoa sal demais é difícil de engolir? Pega uma carne seca e come sem salgar. Você consegue? Se você tomar sal demais, dá pressão alta. Por isso que também não pode ser tudo a ferro e fogo. Porque às vezes também a gente é 880. Geralmente as fanáticas, né? Assim como também, então, pessoas sem sal são aquelas que não se expressam, não opinam, não se envolvem, permite que o evangelho vire escárnio, não se comprometem, não contribuem com nada e em nada. As pessoas que são nus demais também, é difícil a gente ouvir a mensagem verdadeira. Como assim, Gisele? Você já tentou olhar por uma luz brilhando muito forte? Você consegue ficar olhando para ela muito tempo? Vai lá olhar para o sol, você fica cego. Mas Gisele, peraí, agora você está dando um bug na gente. Então você está falando para a gente não ser salgado demais e nem iluminar demais? Porque a gente não pode esquecer de duas coisas importantes. Quem dá sabor para a nossa vida é Jesus. Quem é a luz do mundo é Jesus. A gente leva o sal, ou seja, a gente vive a nossa vida recebendo daquele que é o verdadeiro sabor, daquele que realmente conserva a nossa vida, que nos dá direcionamento. E a gente recebe a luz daquele que é a verdadeira luz. Então a gente é satélite. É gostoso olhar a lua de noite, não é? Quando ela está cheia, bonita, você pode olhar a noite inteira que não faz mal. Então, esse é o grande desafio nosso. Ser equilibrado em ser sal e luz. Como a gente faz isso? E aí eu queria lembrar você e seguir para a conclusão da nossa mensagem, que apenas uma fagulha é suficiente para dissipar as trevas. Que apenas uma pitada de sal é suficiente para dar sabor na comida. Que a gente possa buscar naquele que é a verdadeira fonte, no próprio Cristo, como dar sabor, como levar a palavra, como viver a nossa vida de forma ética, sendo toda essa presença fiel, essa presença que faz diferença na sociedade, buscando nele direcionamento. Para que não seja pelos nossos parâmetros, porque senão a gente vai, se não fizer tudo assim, certinho, não é crente também. Convenhamos. Você consegue fazer tudo certo o tempo inteiro? A gente não consegue. A gente tem que ser realista. A nossa natureza pecaminosa não permite isso. Então a gente busca em Deus, a gente busca no próprio Cristo, naquele que viveu essa vida como eu e você, e sentiu o que a gente sente, as dores que a gente sente, as angústias que a gente sente, os medos que a gente sente. Qual o exemplo de Jesus? Quando ele estava angustiado, ele ia orar. É isso. É buscar na fonte. É buscar no Senhor o direcionamento para que realmente
a gente possa iluminar na quantidade certa, para que a gente não ofusque a verdadeira luz. Porque às vezes também a gente fala tanto e fala tanto, fala tanto, fala tanto, e gente que fala demais, às vezes fala demais porque não tem nada a dizer, já diria o ditado popular. E a gente sabe que, né, às vezes é isso, porque a pessoa não tem experiência com esse Deus, ela só sabe, ela leu, ela decorou a Bíblia e ela vem e começa a jogar isso em cima de você de um jeito que você não consegue entender e aquilo não faz sentido para você, porque é um monte de palavras só. E como diria Calbart, as palavras que estão nesse livro, eles vão se tornando palavra de Deus na nossa vida à medida que a gente vai tendo um relacionamento com Deus da Bíblia. Porque se eu não tenho um relacionamento com Deus, é só um monte de palavra. Não faz sentido. Então, que você possa pedir a Deus a orientação na fonte certa. Porque Jesus nos deu esse sabor, nos deu essa luz, no nosso encontro com Ele, no nosso batismo. Nós temos um chamado para testemunhar a alegria de nós sermos achados, a satisfação de tomar a tarefa de ser sal e luz para outras pessoas, do Evangelho que faz sentido na nossa vida, para que a gente não ofusque, para que a gente não seja uma luz artificial, porque o mundo está cheio delas. Promessas de luz, promessas de sabor, vida, né? Como está o hype da internet, só que no final é trevas, é morte e é destruição. O nosso Deus é o verdadeiro sabor, a verdadeira luz, a verdadeira vida, que a gente não precisa impor essa verdade. Jesus é a verdade e a vida, não a gente. Lembre-se que o Espírito Santo é quem convence as pessoas do erro e do engano, não é a gente. A nossa missão é proclamar, é ser sal, é ser luz, é viver uma vida coerente, é falar a verdade em amor. É Cristo quem dá pra gente o sabor certo e nos acende na medida certa para falar para as pessoas aquilo que precisa ser dito, para que a gente possa então ser essa alta potência, para que a gente possa ter proximidade intensa, a comunicação clara e assim realmente causar o máximo impacto possível na vida das pessoas. Lembre-se que é quem nos deu essa missão que nos capacita para ela. Que Deus assim te fortaleça, que Deus assim te oriente e que você possa entregar a sua vida a Ele nesse momento, para que Ele molde as narrativas do seu coração, para que Ele nos fortaleça a realmente levarmos, falarmos, proclamarmos esse Evangelho a todo mundo que não tem sabor e que está na escuridão. Que Deus assim nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.